Estamos recebendo no programa Gerson Luiz Tavares, de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos conversar sobre Espiritismo e ressignificação. E a mensagem do Momento Espírita tem como tema recomeçar. Olá! Allan Kardec definiu o Espiritismo como a ciência nova que veio revelar aos homens a origem e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. E como ciência nova, mudou paradigmas, proporcionou a ressignificação que, conforme o próprio nome já diz, é um repensar, uma oportunidade de mudarmos aquilo que existe de errado ou ultrapassado em nós mesmos, visando o melhor aproveitamento de nossas potencialidades. Gerson Luiz Tavares, que é de Florianópolis, é o nosso convidado para conversarmos sobre Espiritismo e ressignificação, depois do Momento Espírita. Não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechou a porta até para os anjos. Está se sentindo sozinho? Talvez você tenha afastado as pessoas no seu período de isolamento. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua melhora. Pois bem, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para se aproximar. Que tal dar um jeito no visual, fazer um novo curso ou realizar aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Observe quantos desafios a vida está a lhe oferecer. Quanta coisa nova está esperando para ser descoberta. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai minando nosso fígado até a boca ficar amarga. Se você está se sentindo assim, com a sensação de derrota, é hora de recomeçar. E hoje é um bom dia para enfrentar novos desafios. Defina aonde você quer chegar e dê o primeiro passo. Comece por fazer uma faxina mental, jogando fora todos esses pensamentos e sentimentos pessimistas que se acumularam ao longo do tempo. Atire para longe os ressentimentos, as mágoas, os melindres que impedem a felicidade de entrar. Desfaça-se desse sentimento de inferioridade, de incapacidade e valorize-se. Você é o que fizer de você. Em seguida, faça uma faxina no seu quarto. Jogue fora todo aquele lixo que você acumula há tempos, só como recordação do passado. Papéis velhos dos quais você nunca precisou, discos e fitas que você não irá mais ouvir, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e tudo aquilo que só traz recordações tristes. Abra seu guarda-roupa e retire tudo o que não usa mais. Doe para alguém que precisa. Doe os calçados que apertem seus pés ou que não servem porque seu número não é mais o mesmo. Para recomeçar, é preciso abrir espaços mentais e físicos. Depois que tomar essas providências, leia um bom livro. Assista a um bom filme para alimentar sua mente com ideias positivas e otimistas. Aproxime-se dos amigos, dos familiares,
das pessoas alegres que ajudarão você a sustentar o bom ânimo e a coragem. Evite, enquanto se restabelece, a presença de pessoas pessimistas e desanimadas. Só as busque quando estiver forte o bastante e puder ajudá-las. Busque um lugar calmo e eleve a Deus uma prece. Mas comece agradecendo pela vida, pelas oportunidades renovadas, pelos obstáculos e desafios que surgem no caminho. Eles nos fazem mais fortes quando os superamos. Lembre-se, o dia de hoje é uma página em branco que o Criador lhe oferece para que você escreva um novo capítulo da sua história. Recomeçar é só uma questão de querer. Se você quer, Deus quer. É por isso que Ele acena sempre com essa nova chance chamada presente. Pense nisso e não perca nem mais um minuto. Recomeçar é o título da mensagem que vimos. Ela está no CD número 8 da coletânea Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná. Gerson Luiz Tavares, que é advogado, palestrante espírita de Florianópolis, Santa Catarina, está conosco e vamos conversar sobre Espiritismo e ressignificação. Gerson, estamos muito felizes por te receber no programa. Allan Kardec definiu o Espiritismo como a ciência nova que veio revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Sendo assim, nós podemos dizer que o Espiritismo veio trazer novos conceitos? Ivone, uma alegria retornar ao programa. Sem dúvida nenhuma, o Espiritismo surge no século XIX em um momento muito significativo no processo civilizatório, que era bem o momento da ciência moderna, da razão, do positivismo. E a partir dali, a questão racional, a razão, o primado da razão, se estabeleceu para definir o mundo de saberes. E nós vamos observar que todos os conceitos que se relacionam à vida, né, à origem, natureza e à destinação da criatura humana na Terra, o porquê está aqui, as razões do sofrimento e tudo mais, o Espiritismo aparece e dá um ressignificado para inúmeros conceitos. Veja que um dia eu cheguei na casa espírita, onde elaboramos em Florianópolis, e estava o pai, a mãe e a avó de um jovem de 18 anos que, ao longo daquela semana, foi vítima de um acidente trágico em Florianópolis, que comoveu toda a cidade. E então a mãe, a avó e o pai, revoltadíssimos, a pergunta era: por quê? Por que aconteceu isso com o nosso filho? O que nós fizemos? Nós dialogamos, apresentamos com muita tranquilidade, uma conversa demorada, os apontamentos espíritas, e fomos aos poucos chegando às emoções, aos sentimentos daquelas três almas. O que acontece? Eles, quando retornaram para casa, não reencontraram o filho fisicamente. Ele não foi ressuscitado biologicamente. Não fizemos nada disso. Mas o que nós fizemos com aquelas almas? Nós demos um ressignificado. Um ressignificado ao termo morte. Agora, a morte para eles, especialmente se eles tiveram o interesse de estudar mais a doutrina e aprofundar, um ressignificado. A morte não é mais o fim. Deus não mais praticou uma maldade com eles. Eles não se encontram no ambiente de azar. Eles não estão sendo castigados, o filho não estava desprotegido e os outros são protegidos, enfim, ressignificados. A morte não é mais morte. Então, eles permanecem com a saudade, mas a morte já não tem mais o mesmo impacto. Então, o Espiritismo dá esses ressignificados. Ressignificado à matéria, ressignificado aos bens materiais, às posses que temos,
As coisas que adquirimos, que compramos, o ressignificar da profissão, o ressignificar da família, ao casamento, a maternidade, a paternidade. Então, renova os conceitos, ressignifica. Então, o Espiritismo tem essa capacidade extraordinária de ressignificar todas as questões que nos envolvem no mundo, para que, a partir desses ressignificados, nós estabeleçamos uma filosofia de comportamento, metas bem definidas, caminhos bem estabelecidos, para ir na direção da grande conquista da nossa destinação, que é o desenvolvimento intelecto-moral. Você se referiu à morte, né? Ao revelar a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito, que benefícios esses conhecimentos nos proporcionam? Veja, Ivone, que na medida em que nós trabalhamos com um grupo de estudos na Casa Espírita, por exemplo, que é uma atividade que eu gosto muito de realizar, e nós observamos ao longo das últimas décadas aqueles companheiros que frequentam os grupos de estudos, que são jovens universitários, se formam, tornam-se profissionais, né? E casam-se, têm os filhos, têm dificuldades no lar, têm dificuldade na profissão, enfim. São várias circunstâncias que a vida nos conduz. Por vários fatores, tem os fatores kármicos, existem os fatores existenciais, a nossa própria má conduta no curso dessa atual existência, enfim. Então, o que acontece? Quando nós nos aprendemos do conceito espírita, imortalidade, que redefine a vida como não sendo mais um produto ou subproduto biológico, eminentemente, mas como uma realidade espiritual e transcendente, é que nós, na Terra, na condição de espíritos reencarnados, é que nos encontramos sob a égide da lei de causa e efeito. As pessoas, aos poucos, vão desenvolvendo uma capacidade de resiliência, que é essa capacidade de maior adaptação, de maior possibilidade de enfrentamento paciente e resiliente, ou seja, de soerguer-se, de sempre permanecer ativo, proativo, independente das circunstâncias desafiadoras. Então, eu acompanho homens e mulheres que, vivendo os seus desafios existenciais, eles buscam do conhecimento que já adquiriram, já se apropriaram ao longo desses anos de estudos, dessa visão de causa e efeito, de um futuro, da realidade transcendente de que somos portadores, e enfrentam todas as situações, adotando uma filosofia positiva, marcada pelo otimismo, pela alegria de viver, pela fé em Deus, nas suas leis, e principalmente pela dignidade moral. Nós sabemos que a ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo, já que muito antes do surgimento do Espiritismo, muito se falava na volta do espírito à Terra. O que mudou neste conceito de volta do espírito à carne após o surgimento do Espiritismo? Um dos pontos que nós identificamos de imediato no conceito espírita de reencarnação é da lei de evolução. Porque se nós formos ver Pitágoras, por exemplo, ele conheceu a lei das transmigrações progressivas no Egito e trouxe para o Ocidente. Só que essas transmigrações progressivas tinham um conceito da mente em psicose. E se nós observarmos a luz do Espiritismo, a mente em psicose, embora tenha na sua base a perspectiva reencarnacionista, ela permite que o espírito possa voltar a reencarnar em corpos de animais ou até mesmo em outros segmentos, em vegetais. Ou seja, ele se contrapõe a essa perspectiva evolutiva. Então, o conceito mais imediato que a gente percebe, esse diferencial que o Espiritismo coloca a reencarnação, é a evolução, que o espírito criado simples e ignorante segue uma linha de processo evolutivo através das sucessivas reencarnações. E que as reencarnações são indeterminadas, exatamente porque nós já observamos em algumas culturas orientais que estabelecem um número máximo de reencarnações. E o Espiritismo deixa muito bem claro que o número de reencarnações são indeterminadas. Vai depender muito do atalho que o espírito adota, evoluindo de forma mais rápida ou não. Então, esse conceito de evolução
de aperfeiçoamento do intelecto moral, né? E que as reencarnações são indeterminadas. E no curso dessas reencarnações, a lei de causa e efeito manifesta-se presente. E que esse desenvolvimento intelecto-moral significa, intelectual, saber de tudo. Os espíritos deixam muito bem claro, essa é a expressão que eles utilizam no Livro dos Espíritos. O espírito precisa saber de tudo. E a parte moral é exatamente o amor em plenitude. E no item 625 do Livro dos Espíritos, na perspectiva planetária, nós teríamos Jesus como nosso guia e modelo. Então, do ponto de vista do amor, por exemplo, qual é o amor que nós podemos ter para o modelo? Jesus. Então, quando nós conseguimos desenvolver o amor como Jesus nos amou, e Ele mesmo nos disse, amai-vos como eu vos amei, nós alcançaremos esta perfeição relativa, como Jesus bem disse, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então entendemos que o Espiritismo, quando analisa a problemática da reencarnação, dá esse diferencial sustentado na lógica racional, apoiado nas bases científicas, conforme o método adotado por Allan Kardec para a codificação. O homem, durante muito tempo, acreditou, e muitos ainda acreditam, nos milagres. O que o Espiritismo esclarece sobre os milagres? Quando nós observamos as religiões tradicionais, dogmáticas, estabelecerem com muito afinco essa perspectiva de milagres, e nesse período do século XXI ainda, pessoas aguardam as graças que podem descer dos céus, beneficiando-as em todos os aspectos da vida material, ou mesmo aguardando milagres que venham de Deus ou de alguém especial, representante de Deus na Terra, ou até mesmo no ambiente espírita. É muito curioso que as pessoas às vezes procuram a casa espírita nessa expectativa de que no ambiente espírita, por ter este aspecto misterioso, por relacionar-se com os espíritos, possa advir dali algum fenômeno que resolvam de imediato os seus problemas, sejam físicos, espirituais, existenciais. Já tive a oportunidade de ver na tribuna da casa espírita onde trabalhamos um volante dessas de loterias preenchidas. Então, o que ele pretendia o indivíduo que deixou ali? Que os espíritos ali abençoassem, fizessem alguma coisa para que aquela aposta que ele haveria de fazer na casa lotérica no dia seguinte pudesse ser a vitoriosa. Então, são expectativas que se criam, mas tudo isso é uma herança que nós trazemos de um roteiro longo de várias reencarnações nos ambientes das religiões dogmáticas historicamente tradicionais. Se existe um milagre a ser feito por Deus, já está feito, que é a vida. O outro milagre é Deus que está esperando da nossa parte, que é o de tornarmos-nos felizes. E isso acontece na medida que nos transformamos moralmente na sua direção. O que ocorre é que nós não conhecemos todas as leis, não é, Gerson? Então, desconhecendo, nós achamos que o fato é miraculoso, né? Gerson, em tempo de grande produção de bens de consumo, de valoração do poder econômico e culto ao corpo, como que nós podemos entender o desapego? A gente observa que é o materialismo ainda predominante. Enquanto nossa visão, nossa perspectiva de vida, ela é materialista, nós teremos um comportamento imediatista. O imediatismo é esse desejo de atender às necessidades nossas da melhor maneira e ao extremo. Então, se nós precisamos de alimento, nós praticamos os extremos que estão aí. E quando o indivíduo foge do extremo, ele pode cair no outro, que são os transtornos alimentares. Ou então o indivíduo, porque precisamos de alguns bens materiais para nos assegurar o suficiente bem-estar que dá dignidade à vida humana, as pessoas desejam o excesso. Então, o desejo do luxo, o desejo que manifesta através da ganância. E o corpo, que no dizer de Emmanuel, através de Chico Xavier, é o nosso templo vivo. E as pessoas, quando se dão conta que precisam cuidar do corpo,
chego também aos excessos a ponto de fazer o verdadeiro culto ao corpo. Todos esses excessos, todos esses extremos, todos os exageros, eles não são favoráveis, não são saudáveis para a nossa paz interior e aquilo que viemos buscar na Terra, na condição de espíritos em evolução. Então, o que nós precisamos observar é que tudo isso é decorrência de um materialismo. Martin Seligman, um psicólogo, criador da psicologia positiva, ele diz que nós viveremos de acordo com o modo pelo qual encaramos a vida. Se nós encaramos a vida pela perspectiva materialista, esse será o comportamento lógico, imediato. Agora, se nós analisamos a vida sob a perspectiva espiritualista, e especialmente espírita, nós haveremos de nos relacionar com todos os setores da vida na Terra, mas com equilíbrio, com lucidez, com parcimônia, porque se nós precisamos do pão, que simboliza todas as necessidades materiais, como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, ou seja, de pão vivemos, enquanto estivermos no corpo, mas nem só de pão vive o homem, ou seja, existem outras conquistas a serem buscadas, desempenhadas por nós, enquanto transitamos na Terra. O espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, deixa muito bem claro, de forma objetiva, que o objetivo essencial da vida na Terra é o progresso. É o nosso progresso intelecto-moral. O progresso intelectual ele acontece pela própria força das coisas, pelo imperativo existencial desenvolvemos a inteligência. Mas o progresso moral requer um empenho individual, um empenho da vontade de forma mais determinada. Então, se nós observarmos este estado de coisas na atualidade, é porque ainda, mesmo que a pessoa adote esta ou aquela religião, mesmo que tenha por conceitos alguma visão espiritualista, mas o comportamento é materialista. E isso é o grande desafio. É traduzir o conhecimento espírita, por exemplo, que nós temos, traduzir em conduta espirítica. Né? O indivíduo tem um conhecimento espírita e tem um comportamento espirítico. É um indivíduo que tem um conhecimento cristão e tem um comportamento, uma conduta efetivamente cristã. Então, o grande desafio não é o combater ou nos livrarmos do materialismo como conceito, mas vivermos a perspectiva espiritualista ou espírita como comportamento. E nós, então, cuidaremos do corpo com lucidez, com equilíbrio. Teremos as coisas que necessitamos na vida material, com parcimônia, também com lucidez, né, com bom senso. Sem as extravagâncias, os excessos que consomem tempo, energia, e conforme o comportamento que adotamos, o desgaste moral, o comprometimento moral. E isto é muito sério quando há o comprometimento moral. Então, essa visão espírita de o indivíduo se desapegar, que é esse exercício de se relacionar com tudo e, ao mesmo tempo, não se identificar com a coisa. Quando o automóvel deixa de ser um meio de transporte, um veículo, e ele é valorizado pela marca ou pelo status que proporciona, ele perdeu o significado. Então, essa é a questão, esse é o desafio. Desapego é esse exercício, você ter as coisas, viver no mundo, como dizia Jesus, sem ser do mundo. Esse é o desafio do desapego. Gerson, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.